Boa noite. Muito obrigado pela presença, né? No sábado úmido, frio, mas a gente vem aquecer um pouquinho, na verdade, o que mais precisamos, que é essa acolhida que a gente recebe no Centro Espírita, especialmente quando a gente traz uma questão tão importante na vida de cada um, que é o como encarar a vida, né? Como dar sentido a ela, como entender que a minha vida tem tanta problemática, tem uma natureza de provas tão árdua. Pelo menos é o que me parece ser árdua. Mas às vezes eu paro, olho ao lado, olho à frente, reflito e vejo que há dores muito maiores. Há desafios evolutivos muito maiores na existência de cada um. Cada vez que a gente pensa em escrever algo, normalmente a gente escreve daquilo que está necessitado, eu não tenho dúvida alguma. Eu costumo muito falar sobre família, porque preciso entender a minha questão da minha família. Falo sobre enfermidades, sobre dor, sobre perdas, porque de alguma forma a gente as enfrenta, em maior ou menor grau, e tem que lidar com elas. E tem que dar exemplos diante delas. Especialmente nós que lidamos com a área médica, que vemos à nossa frente aquele que traz seus padecimentos, e na imensa maioria das vezes não são físicos, são na esfera das outras dimensões do adoecimento. São emocionais, são sociais, são espirituais, e aí vai. Então a gente fala um pouquinho aqui sobre o sentido da vida à luz de algumas inspirações. Assim como a Beth muito se inspirou no Richard Bach, eu muito me inspirei em Leon Denis, que para mim é o grande fonte de inspiração nas questões filosóficas da vida. Um dos livros mais importantes, talvez o livro que mais me marcou até hoje que eu li na minha vida, que é um dos mais importantes livros doutrinários espíritas, é exatamente o livro dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, livro que muito estudamos no ESD, na nossa formação inicial dentro do Espiritismo, e que é um compêndio importantíssimo sobre essa filosofia, sobre a dor. Diz ele logo no início, fala-nos, homem meu irmão, vou vir para cá para vocês chegarem melhor, tem fé em teu destino, porque ele é grande, confia nas amplas perspectivas, porque ele põe em teu pensamento a energia necessária para enfrentar os ventos e as tempestades do mundo. Não viemos ainda, não renascemos ainda para não enfrentar as diversas necessidades próprias da evolução do nosso espírito. Como a gente fala muito da natureza de provas que estamos a vivenciar. O Espiritismo nos fala profundamente desta lei, de uma lei circular, e nos fala do destino das nossas vidas, que é básico, é fundamental do entendimento, da compreensão da nossa natureza, que vai sendo lapidada, como a Beth falou, e nós vamos ao cabo de muitas encarnações, e dentro de uma única, nos melhorando. Nós precisamos entender, através dessas leis, o sentido, muitas vezes, das nossas dores. Essa lei circular fala da imortalidade. Leon Denis diz que a imortalidade, semelhante a uma cadeia sem fim, desenrola-se para cada um de nós na imensidade dos tempos. Cada existência liga-se pela frente e por detrás as outras. Segue ele falando da lei dos destinos. Diz-nos ele. Todo ser já existiu, renasce e sobe, evolve assim em uma espiral, cujas órbitas vão aumentando cada vez mais, e é por isso que a história vai tomando um caráter universal. É preciso renascer. É esta lei comum do destino humano, que também evolve em um círculo em que Deus é o centro dele. Nós precisamos passar de ano na nossa escola da vida básica do aprendizado.
Talvez chegamos até o máximo da escala, que é o pós-doutorado, ou fiquemos, independente de que estágio for. Mas nós vamos aprendendo e passando a cada estágio necessitados do aprendizado anterior. Assim vale, na proporção infinitamente maior, das nossas existências. Precisamos do aprendizado a cada uma delas. Então não há como evoluirmos de outra forma. Não há como evoluirmos de outra forma. Os encontros que agendamos nas anteriores e nas seguintes existências da vida, tanto encarnados quanto libertos do veículo físico, vão tecendo esses fios necessários para a construção da nossa destinação. Tudo está interligado. O destino que estamos fazendo nesta vida se refletirá certamente nas seguintes. E muitas das coisas ou consequências da nossa existência atual têm a ver com as anteriores. Então, isso são noções básicas, elementares, importantíssimas que a gente precisa sempre revisitar da doutrina espírita. Somos, então, parte fundamental dessa grande rede de almas ligadas umas às outras, influenciando-se reciprocamente em múltiplas relações, constituindo assim a solidariedade entre os seres. Este é o planejamento, esta é a organização. Então, esta lei dos renascimentos, ela vai nos ajudar a entender um dos tópicos que eu trago, porque o livro tem vários capítulos. Eu trago o tópico das provas, da necessidade ainda de uma natureza de prova para cada um de nós, para o aprendizado necessário e a educação desse espírito. Então vamos evoluir por meio desses mecanismos, na imensa maioria de nós. E na maior parte de nós, apesar de estarmos neste mundo de provas e expiações, estamos passando por provas necessárias. Expiações estão em menor número. Elas estão talvez e certamente quando nós focarmos, pegarmos a nossa lente pessoal e olharmos aí fora. Quando ainda existe muita violência, muito desamor, muito ódio, muita raiva, muita desgraça que se vê ainda no mundo afora. Muitas das vezes vemos muito sofrimento. E a não aceitação e a não compreensão do sofrimento. Eu não preciso necessariamente ter uma grande doença. Ter nascido aleijado, mongol, sem estar inserido no meio que me acolheu como família, sofrendo perdas em cima de perdas para caracterizar uma expiação. Não. Muitas das vezes a expiação se diferencia da prova na questão da não aceitação e da revolta diante daquele impositivo kármico. Isso pode caracterizar muito mais ser uma expiação, ou seja, ser uma posição desse espírito ainda em revolta para enfrentar aquilo, do que propriamente a gravidade da situação que ele enfrenta. Essa é uma releitura que eu faço e já fiz através de outros livros que li sobre a diferença de uma para outra. Mas nesse mecanismo, entendamos que cada um de nós, fala-nos Dr. Bezerra de Menezes, diz que cada um de nós traz no arquivo espiritual suas próprias fichas, que determinam esse ou aquele, esta ou aquela prova. É clássico o exemplo que ele traz, que ele trouxe em algum momento. Um grande arquivo antigo de metal, cheio de pastas de papel, onde ali colocamos documentos. Nesse simbolismo, nessa metáfora, representa que neste arquivo estão ali as provas do Carlos, do Paulo, da Beth, do João, da Maria, necessárias a cada um passar. Mas que a misericórdia, ela é tão maravilhosa, a misericórdia divina, e sabe das nossas limitações, e sabe daquilo que ainda temos a resgatar, faz o que diz Dr. Bezerra.
Por isso, o mal que nos aflige, ou que te aflige hoje, não é senão uma pequena parte, uma pequena cota, uma pequena reminiscência do passado, que essa misericórdia divina parcelou, a fim de que esse débito, tão longo ainda, tão grande, não pesasse tanto em nossas costas e comprometesse a chance da gente acertar, ser um pouco melhor, refazer um pouco mais a nossa história. Então, a misericórdia divina coloca-nos esses pequenos débitos. Para esses débitos acumulados ao longo das sucessivas vidas da alma, parcelados a exemplo do que ocorre, aqui eu cito com financiamentos que a gente faz tantas vezes na vida, 12 vezes, etc. Ele faz para que, dessa forma, convocados que somos, muito mais convidados amorosamente a saudá-los. Então, nos coloca parcialmente, em parcelas, aquilo que realmente poderemos conseguir. Agora, toda vez que a gente aceita, quando nós somos capazes de aceitar esse convite para vivenciar alguma dor, alguma enfermidade, por exemplo, se nós aceitamos esse convite através dessa lei tão ampla que justifica tudo, justiça, amor e caridade, para cumprir com o nosso dever de evoluir, tanto com os erros quanto com os acertos, certamente a maior parte de nós está evoluindo nesse planeta moralmente, através desse mecanismo de prova. Faz parte da evolução de todos nós, gente. Nem aqui eu coloco nesse slide seguinte, nem Leon Denis, que morreu com 80 e poucos anos já cego, nem Chico Xavier, nem os grandes mártires da nossa história, nem Paulo foi protegido ou foi privado de dor e sofrer. Então isso faz parte. São necessárias essas reparações à nossa evolução. Na medida em que vivenciaram perdas de entes queridos, enfermidades corporais, privações de toda ordem, financeiras, preconceitos, discriminações, em suas longas vidas. Estes mártires, essas pessoas que nós ouvimos, que nós hoje lemos os livros e nós nos inspiramos, imagina nós. Em maior ou menor grau, em algum momento, sim, estamos sendo chamados a isso. Então essa lei do renascimento fala-nos que a natureza de nossas aflições pode ter se originado do quê? Na imensa maioria das vezes, é essa a explicação. A natureza das nossas aflições tem origem nos desajustes, nos desequilíbrios, no mau uso de muitas das nossas faculdades ao longo dessa vida. A inteligência foi uma delas, que desviou do caminho do bem, muitas pessoas que poderiam ter o acesso à inteligência, a capacidade, não o fizeram para o bem. Grandes mentes da nossa história humana criaram bombas. Lá no nazismo, as atrocidades que fizeram, quantos avanços tecnológicos hoje na medicina são utilizados com outra visão. Muitas vezes utilizamos os nossos sentimentos, as nossas faculdades sexuais, morais, emocionais em desalinho do passado ou atual. Este mau uso tem repercussões diretamente em nós. E cada vez mais estudamos, e cada vez mais se comprova a ligação direta, sentimento, corpo, pensamento, célula. É a mesma coisa que se eu tenho um botãozinho de um plug aqui, um botão que desliga essa luz dessa sala, automaticamente ele desliga a luz da sala ao lado. Porque elas estão interconectadas. Tudo em nós, sem sombra de dúvida, vai repercutir no todo que somos. Quando reencarnamos, escolhemos a generalidade de nossas provas. Isso significa trabalhar um gênero que nos faculte um êxito na escola da vida. Durante toda a nossa vida, onde quer que nos coloquemos na condição de escolha, como encarnados,
estaremos sendo convidados a agir conforme o gênero das provas que escolhamos nessa existência. Muitos de nós não sabemos, desconhecemos, porque não temos a faculdade mediúnica de saber o que fizemos nas vidas anteriores, mas a maior parte de nós, gente, nesse estágio evolutivo que estamos, muitos de nós podemos escolher essa natureza, sabedores do quanto poderemos ter êxito nela. E quando a gente reencarna sempre com auxílio, sempre com ajuda. E com todo um escopo de aprendizado que tivemos antes de voltar. Aquele que tem em seu pensamento e em seu coração uma fé ardente, uma confiança absoluta no futuro e uma certeza que o eleva, esse está, segundo Leon Denis, encoraçado contra a dor. Nós reencarnamos com estas ferramentas, com estas roupagens, com esses utensílios, com esses recursos para nos ajudar a superar essas dificuldades. Isso para todos, gente. Mesmo aqueles que estão vindo aqui compulsoriamente, sem direito de escolha e sem direito de adiamento. Então não reencarnamos sozinhos para mais essa empreitada. Há muitos amigos que do mundo invisível direcionam suas intenções e vibrações, nos socorrendo, nos intuindo a continuar confiantes na edificação do maior projeto da existência humana, que é a nossa vida. Isso o Espiritismo nos traz de consolo. Talvez a gente não encontre. Quantos de nós aqui, antes de sermos espíritas, somos católicos, evangélicos ou judeus, que tínhamos uma outra visão, não nos colocavam isso tão claramente. O Espiritismo é pródigo em nos revelar a existência do mundo espiritual, da influência desses amigos e do quanto eles também renascem conosco, nos acompanhando, nos intuindo. Muitas vezes a gente para e precisa fazer essa prece, meditando e pedindo ajuda. Nas horas de sofrimento, de angústias, de acabrunhamento, concentrai-vos e por invocação ardente atraí a vós os seres que foram como nós, homens, e que são agora espíritos celestes, e forças desconhecidas penetrarão em vós e ajudar-vos-ão a suportar vossas misérias e males. A própria doutrina serve. São esses seres de luz a nos orientar, a nos conduzir, a nos amparar diante das nossas dores. Essa compreensão das enfermidades à luz da doutrina espírita é de extrema importância, porque nós não estaremos privados de provas. Na maioria das vezes, não falando nem do ponto de vista espírita, mas na maioria das vezes, somos sofredores de doenças físicas, somos portadores de enfermidades mentais. Raro de nós, em algum momento da nossa existência, a caminho de todos os ciclos da vida, vamos passar por elas. Isso faz parte. Nós vimos lá no início que nem Chico Xavier foi privado de adoecer e ter que enfrentá-las. Então há, dentro deste planejamento espiritual, um mecanismo de prova importante para o aprendizado do nosso espírito, para a nossa reeducação, e ele vem muitas vezes na forma de uma doença. Se olharmos as raízes espirituais das doenças, raízes estas que remontam às vidas passadas, o véu se levantará e teremos uma compreensão mais acurada. Poderá ser um resgate, poderá ser uma prova, um crescimento e mudança de estágio energético espiritual. Não é só dor para a gente, pessoal, não é só dor para o nosso espírito, é também a oportunidade de avançar rápido na escalada evolutiva que cada um veio se preparar a passar. O Espiritismo, ele acrescenta ao conhecimento científico que já se tem
das inúmeras formas pelas quais adoecemos, das inúmeras causas das nossas doenças. A ciência tradicional, ela é muito estanque, ela vai até aqui, ela necessita de provas e reforço dessas provas, para que aceite outras linhas. Pelo menos a nossa ciência tradicional ocidental. Mas o Espiritismo, como também ciência, vem trazer outras razões, outras causas, outras origens. Ele vem falar dos determinantes kármicos. Ele vem falar da lei do karma. Ele vem falar então destas provas, ele vem falar das expiações, que também vão gerar as predisposições a nós adoecermos, gente. Não é só saindo daqui numa noite fria, sem proteção, que nós corremos um risco maior de pegarmos um resfriado, ou dependendo do estado imunológico que estivermos, uma pneumonia. Não é só isso que causa doença. Não é só essa imprevidência nossa de não nos cuidarmos e pegarmos uma doença. Mas também o que trazemos no nosso psiquismo, na nossa estrutura genética e espiritual, de predisposição ao adoecimento. Não é um determinismo obrigatório. Eu não nasço obrigatoriamente dizendo tu vais desenvolver câncer, seja bom, seja mal, faço bem, faço mal, independente do que tu faça. O Espiritismo não traz esse entendimento de determinismo de algo. Ele nos coloca maior possibilidade, a predisposição maior, a tendência mórbida a desenvolvermos algo. E estas tendências kármicas de vidas anteriores, de desequilíbrios fluídicos anteriores e atuais da nossa existência, é que vão, muitas das vezes, causar as enfermidades. Mas vejam, continua dizendo que estas doenças, que nascemos com tendência a vir a tê-las, elas poderão surgir ou não em nós, por estas novas escolhas que vamos fazer ao longo desta existência. São as nossas escolhas, através do nosso aprendizado, através da evolução da nossa natureza, da melhora, da lapidação dos nossos sentimentos, da capacidade que temos de lidar melhor com o ódio, com a revolta, com a mágoa, com o ressentimento. Na medida que fizermos isso, nós vamos diminuindo os riscos e as tendências ao adoecimento. A intensidade da doença se manifestar, ela vai depender do livre-arbítrio de nós, que trazemos gravadas em nós, e que poderá desenvolver de forma suave, moderada ou grave, ou até transmutar totalmente pelos atos de amor, fazendo com que esta doença ela não vá se manifestar em nós. Ela apenas fique só na matriz genética. Mas ela não se manifestou. Ou ela aconteceu leve, suportável, tolerável. E que eu desenvolva um mecanismo de compreensão e de resignação diante dela e a enfrente bem. Ou não. Ou esta doença, dentro desse mecanismo de aprendizado para cada um de nós, não foi entendida assim. Não foi aceita assim. E no lugar da compreensão, eu coloco a indignação, a insatisfação, a raiva e a revolta. Em nada melhora o meu karma. E só agrava a minha condição de saúde. Isso já nos dizia Lírio de Cerqueira Filho. O Espiritismo reforça sobremaneira que as causas das enfermidades humanas provêm das imperfeições da alma. A maioria das nossas enfermidades, especialmente as crônicas, de longa duração, elas estão lá na origem dos nossos desajustes, das imperfeições que cometemos ao longo das existências. Para o homem da terra, já dizia Chico Xavier, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para os homens da terra, para a ciência materialista, ela só acha que a saúde é o equilíbrio dos órgãos. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Diz ele, para a obtenção desta harmonia da alma, a gente precisa da contribuição preciosa das enfermidades.
Chico Xavier, não nos coloca que a doença é algo que vem para purgar, para pagar os pecados, para nos fazer sofrer sem um sofrimento entendível, compreensível, raciocinado. Mas ele fala que a doença, para harmonizar a alma, precisa acontecer, e é um precioso contributo para a nossa existência. A doença, que na cultura oriental é vista como um caminho de purificação, no Espiritismo é uma sinalização basilar que contribui determinantemente para o processo de educação do espírito. Ela é um mecanismo regulador que busca alcançar e restabelecer o equilíbrio e a harmonia fluídica do psiquismo da gente. Não nos é permitida, como eu coloco aqui, vê-la como castigo, como praga. Se nós conseguirmos olhar e entender que há algo muito superior a nós, que entende a nossa vida como um todo, na interação das anteriores com a atual, isso nos fará compreender do porquê de estarmos lidando na nossa família, em nós próprios, com uma enfermidade. Que não é punição, é tentativa de reharmonizar e reequilibrar. As enfermidades, quando nos atingem, independentemente de serem por invigilância ou por nossa própria imprudência, quanto aos cuidados e aconselhamentos médicos, precisam ser compreendidas e elaboradas. Porque se nós nos revoltarmos, nos indignarmos, em nada vamos melhorar o nosso estado de saúde. Há inúmeros estudos mostrando que o estado psíquico de raiva, de rancor, de hostilidade diante do que for, só prejudica o equilíbrio de cada célula e cada tecido. Pode ser determinante para que aquele conjunto de células tome um caminho distinto e resolvam se rebelar da sua matriz original genética e começar um tumor, um câncer, uma doença autoimune. Então todo esse processo em nós se dá também pela nossa compreensão da dor, do sofrimento. O que precisamos, então, como eu coloco bem grande aqui, é que desenvolver um mecanismo de compreensão. A compreensão é muito diferente de uma aceitação quando não se tem caminho outro. É muito diferente da revolta, da raiva, de um sentimento de querer fazer algo que não está ao seu alcance. Mas a compreensão, gente, nos faz entender e buscar a aceitação. A doença é frequentemente um reflexo simbólico dos nossos estados internos de intranquilidade emocional e bloqueio espiritual. E que, portanto, a doença é o caminho pelo qual o ser humano pode seguir rumo à cura. Sobre esse prisma, o médico não deve ser apenas um agente promotor da cura, mas também um educador. Já nos falava Marcos Patera, que é um colega espírita lá da Paraíba. A gente é o próprio educador. Nós somos os próprios médicos de nós próprios. Está em nós encontrar o remédio para o alívio das dores na nossa própria alma. Então vai ser, gente, talvez não, certamente, por esse caminho da renovação moral. Não é o caminho da riqueza, da fama, da beleza, do poder. Até podem estar presentes. Mas se não houver uma renovação moral e esforços nossos para o restabelecimento das virtudes preconizadas por Jesus, só assim o homem terá condições de imprimir em seu organismo físico novo direcionamento de harmonia com as leis divinas. E esta é a oportunidade maior do que nenhuma outra nas vidas que tivemos. Desse tamanho, dessa tamanha dimensão da compreensão que temos hoje. Porque o Espiritismo hoje está nos nossos smartphones, nos nossos tablets, no computador, está na nossa cabeça, está no rádio, está em tudo. Ele chega até nós hoje com uma facilidade imensa. A compreensão
O conhecimento bate à nossa porta, mesmo que a gente não queira abri-la, cada vez mais. Então a gente tem hoje muito mais ciência, consciência e responsabilidade de buscar a renovação das nossas virtudes morais. Nós vamos finalizando. Eu gosto sempre de colocar uma musiquinha para ficar um ambiente. E eu quero passar 2 mensagens de Leon Denis para encerrarmos, nos preparando também para a finalização do nosso encontro. Depois teremos perguntas, mas que vamos então finalizar com isso. Vinde a mim, eu vos aliviarei, vos consolarei, vos tornarei mais doce a vida, mais fáceis a coragem e a consciência, mais suportáveis as provas. Povoarei de bastante claridade vosso caminho escuro e tortuoso. Aos que sofrem, dou a esperança. Aos que procuro, concedo a luz. Aos que duvidam e desesperam, ofereço a certeza e a fé. Sede irmãos, ajudai-vos, sustentai-vos na vossa marcha coletiva. Vosso alvo é mais elevado que o desta vida material e transitória, pois consiste nesse futuro espiritual, que deve reunir-vos todos como membros de uma só família, ao abrigo de inquietações, de necessidades e males inumeráveis. Procurai, portanto, merecê-los por vossos esforços e trabalhos. Esse Jesus que nos chama carinhosamente para renovarmos os nossos sentimentos, os nossos propósitos morais. É a fonte, é a origem de tudo, é o consolo, para entendermos a natureza de provas, entendermos os desafios evolutivos que cada um passa nessa existência e darmos um sentido à nossa vida. É Ele que buscamos sempre, está sempre conosco, a nos apoiar.